vitórias muito maiores que essas. O tema nos foi passado em Gênesis capítulo 32, versículo 28. E é sobre isso que iremos falar hoje. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Antes eu gostaria de mencionar com os irmãos que Jacó, ele foi, como todos nós sabemos, filho de Isaac e neto de Abraão. Abraão tinha a bênção de Deus sobre a sua vida e, consequentemente, Jacó também tinha a bênção do Senhor. O nome naquela época era muito importante. O nome das pessoas tinha um significado especial. Por exemplo, Isaac significava riso, significava alegria. Abraão significava pai de uma multidão. Esaú, que era o irmão de Jacó, significava peludo. E Jacó, como nós sabemos, traidor e enganador. Então o nome tinha um significado muito importante. E Rebeca, mulher de Isaac, não podia engravidar. E a Bíblia diz que Isaac orou e Deus ouviu a sua oração. E ela engravidou e teve gêmeos. E nós vamos ler sobre isso nesse momento. Abra sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 25, no versículo 22. No versículo 21, diz que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti. Dois povos, e um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. A revelação foi de Deus realmente. E ela se cumpriu, porque Jacó e Esaú foram inimigos, e eles foram inimigos durante praticamente toda a sua vida. Eles somente se reataram quando tinham aproximadamente 90 anos de idade. Mas a história nos conta que os descendentes de Jacó e Esaú continuaram inimigos. E eles foram desafetos durante muitos e muitos anos. Nesse sentido, nós podemos
comprovar pela palavra de Deus. Lá em Obadias, no capítulo 1, no versículo 10. Os pecados e o castigo de Edom. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Obadias significa Edom, que significa vermelho. É muito interessante, porque a Bíblia diz que Esaú, depois da morte de seu pai, ele saiu da sua terra, da terra da sua parentela, e foi para as montanhas. E esse lugar se chamava Edom, porque havia ali muitas pedras vermelhas. E é muito interessante porque o próprio Esaú, ele tinha uma pele, uma cor de pele avermelhada. Isso causa, até muita gente diz que isso é uma grande coincidência. E a palavra de Deus se cumpriu, porque a terra de Edom, ela foi destruída. O povo de Edom foi destruído, mas a cidade permaneceu. E agora, recentemente, em 1820, ela foi reencontrada na Jordânia. Se você depois puder acessar o Google e procurar ali cidade de Edom e Petra, porque Petra significa pedra, era a capital de Edom, você verá alguns vídeos que falam sobre os Edonitas. Irmãos, a Bíblia diz que eles ficaram inimigos, os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. Numa época, os dois se uniram para lutar contra o rei Nabucodonosor. Só que dessa vez foi o povo de Amon que traiu o povo de Israel. Eles se juntaram para lutar contra Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Mas os amonitas traíram Israel. Enquanto o rei Nabucodonosor cercou Israel, os amonitas se uniram ao rei Nabucodonosor e destruíram a cidade de Israel. E destruíram o seu povo. E saquearam a sua terra. E dividiram. E saquearam todas as suas riquezas. A Bíblia diz que Jacó cresceu. Ele cresceu e seu irmão Esaú era um homem que vivia da caça, e ele era um homem do campo. A Bíblia diz que cresceram os meninos. Em Gênesis capítulo 25, versículo 27. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava da sua casa. Rebeca, porém, amava a Jacó.
O que nós lemos aqui é um grande erro, porque os pais não podem amar mais a um filho do que ao outro. O amor tem que ser igual. Isso foi um grande erro, porque o próprio Jacó, ele cresceu revoltado, com traumas por causa de tudo isso. Você imagina que Jacó cresceu sendo apresentado como enganador. Você imagina Jacó indo em uma festa, porque o povo de Israel é um povo que gosta de festas, e lá, ao ser apresentado, ele era chamado de enganador. Isso trazia grande amargura no coração de Jacó. Os pais precisam tomar muito cuidado para que seus filhos não cresçam com amargura no seu coração. Os pais precisam tomar cuidado com as palavras que proferem para seus filhos. És exaltado, Senhor. Você sabe que ser pai e ser mãe, na verdade, é um ministério. É uma coisa muito séria. E nós devemos educar os nossos filhos de forma que sejam respeitosos, de forma que respeitem não somente a casa de Deus, de forma que respeitem não somente os próprios pais, mas respeitem também o próximo. Jacó, por causa disso, ele se desenvolveu com baixa autoestima. Jacó era um homem que tinha medo, era um homem frustrado, era um homem tímido, e por conta disso a sua vida foi prejudicada, e por conta disso a sua própria família foi prejudicada. Como lemos agora, Isaac amava Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozido. Quando esmorecido veio o seu irmão Esaú do campo, ele disse: peço-me que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí passou a se chamar Edom. No capítulo 27, no versículo 1, nós lemos que, tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueceram, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma a tua arma, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me uma comida saborosa, porque eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Estou lendo em Gênesis capítulo 27, no versículo 6.
Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende a minha palavra, como te ordeno. Vai ao rebanho e traze 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida, para que teu pai com ele aprecie. Muitas pessoas dizem que Jacó era enganador, que Jacó era suplantador. Mas como nós estamos lendo, Jacó foi persuadido pela própria mãe, porque Rebeca era uma mulher extremamente egoísta. E como nós lemos, ela tomou a frente e disse: vai, meu filho, pega os cabritos e deles eu farei uma saborosa comida. Versículo 10: leva-as a teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, eu sou liso. Dá-se ao caso de que teu pai me apalpe, de que meu pai me apalpe, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, e vai e traz-me. Ela estava manipulando o seu filho. E foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe. Ela era uma mulher extremamente gananciosa, e fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. A história, a maioria de nós já conhece. Ele levou a comida para seu pai, e o pai ali comeu aquela comida e deu a bênção para Jacó. E quando Esaú retornou, o seu pai já havia lhe dado a bênção, e Esaú ficou extremamente furioso, e ele resolveu no seu coração matar a Jacó. Ele resolveu destruir a vida de Jacó. E Jacó foi até sua mãe e disse: agora o que faremos? Eu serei morto pelo meu irmão. E sua mãe resolveu enviá-lo para a casa de seu tio Labão. E Jacó foi para a casa de seu tio Labão, e lá ele ficou durante 20 anos. Talvez por isso, por causa do seu nome, ele tenha sido também perseguido pelo seu tio, porque Labão também enganou Jacó e mudou seu salário mais de 10 vezes. E se não fosse a mão de Deus sobre Jacó, ele teria saído pobre da casa de seu tio. Mas isso não aconteceu, porque o capítulo 31
O capítulo 31 nos diz, no versículo 1, no versículo 43, Gênesis capítulo 30, versículo 43, que o homem se tornou mais e mais rico, e teve muitos rebanhos, e teve muitas servas, e teve muitos servos, e camelos e jumentos. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era nosso, e de tudo que ele era de nosso pai, e de toda a riqueza ele se apropriou. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a terra da tua parentela, e eu serei contigo. E Jacó resolveu voltar à casa de seus pais. E ele chamou a sua família, e eles partiram de volta para a terra da sua parentela. Jacó, sua família e todos os seus bens. E a Bíblia diz que quando estavam próximos da terra de sua família, Jacó enviou alguns dos seus mensageiros para que avisassem o seu irmão Esaú: olha, o seu irmão Jacó está vindo para visitar a você e toda a sua família. Capítulo 32, versículo 3, acompanha comigo. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falarei a meu senhor Esaú, teu servo, manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. No versículo 6, voltaram os mensageiros a Jacó e disseram: vamos a teu irmão Esaú, também ele vem a teu encontro com 400 homens. Quando Jacó ouviu dizer que Esaú vinha ao seu encontro, a Bíblia diz que ele ficou extremamente perturbado. Ele ficou em pânico. Ele ficou atormentado. Ele teve um medo excessivo. Ele não sabia o que fazer. Então ele determinou que a sua família, juntamente com todo o seu gado, com todo o seu animal, fossem na frente. E Jacó, ele resolveu buscar ao Senhor em oração. E Jacó orou. E Jacó orava para que Deus o livrasse da morte. Jacó orava para que Deus o libertasse do complexo de culpa. Jacó orava para que Deus lhe extraísse aquela angústia que estava arraigada na sua alma, para que Deus arrancasse de dentro dele aquele medo que lhe atormentava. E a Bíblia diz em Gênesis
capítulo 32, versículo 22. Leiam comigo. Levantou-se então naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem. E lutava com ele um homem até o romper da manhã. Vendo esse homem que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Esse homem era o próprio Deus. Trata-se de uma teofania. Isso significa o próprio Deus que toma a figura de homem, porque Deus é poderoso, Deus é soberano, Ele pode todas as coisas. Isso aconteceu também com seu avô, com Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 18, está escrito que o Senhor e 2 anjos foram visitar Abraão. E Abraão, quando viu aquele homem, reconheceu tratar-se do próprio Deus. O próprio Deus esteve ali com Jacó. E quando Jacó viu aquele homem e sabia que era Deus, ele o agarrou. Ele falou: eu preciso agarrar a minha bênção. E ele agarrou aquele homem que representava a Deus e disse: eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. Enquanto tu não me abençoares, eu não te largarei. Irmãos, muitas vezes nós alcançamos a nossa vitória através da oração. Quando nós estamos diante de grandes dificuldades, nós não podemos olhar para A e nem para B, nem para fulano e nem para ciclano, porque às vezes as lutas são tão grandes que o pastor não pode resolver o teu problema. Às vezes a luta é tão grande que o evangelista não pode resolver o seu problema e nunca resolverá. Mas eu sei de uma coisa, e você sabe também, que embora o seu problema seja insolúvel, o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós estávamos vindo para cá e foi conversado no carro que o sogro da nossa sobrinha, um homem bom, trabalhador, bom pai de família, está com uma doença rara, uma doença que se instalou repentinamente no seu corpo, e agora disseram que ele tem apenas 3 meses de vida. Esse homem, em apenas alguns dias, perdeu a sua visão. E os médicos já o desenganaram. E a família está pedindo por oração, porque sabe que Deus operando ninguém poderá impedir. Ele não está nos vendo agora, é claro. Ele não sabe que nós estamos nos referindo a Ele. Mas Deus, nesse exato momento, sabe que nós estamos falando daquele homem nesse momento. E eu digo para vocês, nós temos fé. Os médicos desenganaram, mas o nosso Deus pode alcançá-lo hoje com a sua mão. Nós não sabemos o que está acontecendo na sua vida.
Nós não sabemos o que está acontecendo na sua casa. Talvez os médicos também tenham desenganado a você ou alguém da sua família. Mas saiba que a palavra é a mesma. O nosso Deus é o Deus do impossível. E no momento de angústia, nós devemos orar, porque a oração remove montanhas. A fé remove montanhas. A oração pode muito. A fé pode muito. E a fé é a grande estrutura que Deus deu para o seu povo. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa esperança. Porque enquanto nós tivermos fé e esperança, o Senhor será a nossa vitória. Enquanto nós tivermos fé e esperança, nós seremos mais do que vencedores. Porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé e nos levantamos. Como o pastor disse agora há pouco, estamos aqui hoje há 5 anos. Muitos tentaram fechar essa porta, mas a porta que Deus abre ninguém fecha. Essa porta hoje foi plantada, foi aberta, para que Deus salve almas, para que Deus fale aos corações das pessoas, assim como Deus está falando hoje no teu coração. Se Deus hoje falar apenas com uma única pessoa, eu tenho certeza que a nossa missão estará cumprida. Porque se Deus falar ao teu coração, a tua alma será salva. E a Bíblia diz que quando uma alma é salva, os anjos fazem festa no céu. A oração é a nossa grande arma, meu irmão. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos orar. Jeremias disse em Jeremias 33:3: clama a mim e te responderei. Jesus disse em João 14:14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. Glória a Deus. Irmãos, havia um homem, um pregador, e esse homem, ele disse que certa feita, a oração é a primeira, a segunda e a terceira coisa mais importante para o cristão. Orai, pois, caros irmãos, orai, orai, orai. E nós confirmamos a palavra de Paulo: orai sem cessar. Deus podia ter abençoado a Jacó naquele momento, quando Jacó falou: me abençoa, eu preciso que o Senhor me dê a vitória. Mas o Senhor não deu a bênção a ele de imediato. O Senhor quis saber o quanto Jacó o amava. Deus queria saber o quanto Jacó era perseverante. Às vezes a bênção vem de imediato. Às vezes Deus precisa que você continue orando, para que Deus saiba se você o ama de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Deus precisa que você continue orando. Deus precisa que você continue perseverando. Deus precisa que você continue buscando a sua face, de dia, de noite e de madrugada, se for necessário. Porque se você não desistir, se você for perseverante, Deus lhe concederá a sua bênção e lhe concederá em dobro. Glória a Deus. Em dobro. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia.
Glória a Deus. Versículo 26. Disse ele, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não abençoares, se não me abençoares. E Deus, o homem, tocou na articulação da coxa de Jacó e disse, agora ele vai me soltar. E Deus feriu a articulação da coxa de Jacó. E Jacó gritou de dor. Jacó ficou manco, irmão. Jacó ficou manco para o resto da sua vida. Mas ele não podia abandonar a sua fé. Ele não podia deixar de acreditar na vitória. Irmão, às vezes a vitória está muito perto e nós desistimos. Às vezes a vitória está muito perto e nós olhamos para o lado. Às vezes a vitória está muito perto e nós olhamos para trás. E hoje o que eu quero dizer para você é isso: não olhe para trás, não olhe para o lado, olhe apenas para o alto, porque é do alto que vem a vitória. Às vezes a vitória está muito perto, você já está ferido e você diz, agora eu vou desistir, agora eu vou largar a igreja, agora eu vou largar esse Deus, porque eu já estou ferido. Mas Deus estava testando a sua fé. Como eu disse, a fé é a nossa maior estrutura. Não abandona a tua fé, não abandona a tua esperança, não abandona a tua oração, não abandona a tua igreja, porque a bênção está próximo de te alcançar. Porque aquele homem, Deus disse para ele, como te chamas? Homem, como tu chamas? E Jacó naquele momento pensou novamente, ele está me perguntando, me fazendo a mesma pergunta, a pergunta pelo qual eu resisti durante a minha vida inteira, a pergunta pelo qual eu tive que responder. Eu me chamo Jacó, eu me chamo enganador, eu me chamo suplantador, eu me chamo traidor. Mas Jacó não se sentia assim. Jacó foi usado. Jacó não era enganador. E Jacó, ele buscou força dentro de si. Foi buscar força no fundo da sua alma e disse, com toda sinceridade, eu me chamo Jacó. Mas Deus lhe disse, não, você não se chama Jacó. Você não se chama Jacó. Você não se chama enganador. Porque você luta como um homem guerreiro. Porque você luta com fé e esperança. Porque você luta com toda a sua força. Porque você luta como um verdadeiro vencedor. E um homem que luta com toda a sua força, um homem que luta com toda a sua alma, não pode ser um enganador. O teu nome é Israel. O teu nome é Israel porque tu lutaste com Deus e com o homem, e prevaleceste e venceste, e a tua oração foi ouvida. Irmão, a oração de Jacó foi ouvida, e Deus transformou a vida de Jacó. E Jacó foi abençoado. Manco, desgastado, sofrido, mas abençoado. É assim que você está, não é? Manca, assustada, atemorizada, destruído, não tem forças para andar. Mas hoje
o Senhor te chama pelo teu nome. O Senhor muda a tua história. Assim como Ele mudou o nome de Jacó, assim como Ele mudou a história de Jacó, Ele muda a tua história e a minha história também. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 33, no versículo 3, Jacó se levantou. Já não era mais o mesmo homem. Ele já não tinha mais medo. Ele já não tinha mais angústia. Ele já não tinha mais pavor. Porque Deus havia tocado na sua alma. Graças a Deus. É assim que você vai sair hoje dessa casa. Graças a Deus. Quando você entrar na sua casa, saiba que um anjo vai entrar na sua frente. Aleluia. E você não precisará ter medo, porque a luz de Deus que brilha nesse lugar, ela brilha sobre a tua vida e brilhará sobre o seu marido e brilhará sobre os seus filhos também. Aleluia. Versículo 3. E ele mesmo adiantou-se, prostrou-se quando ele viu o seu irmão Esaú. Ele se prostrou em terra. Ele se prostrou a terra 7 vezes. E ele mesmo adiantou-se ao ver Esaú, prostrou-se a terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Esaú, quando viu, correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou e chorou. Ali naquele momento Jacó foi curado. Ali naquele momento Graças a Deus. Esaú foi curado. Aleluia.